Já está connosco, como lhe prometi há pouco, o Eduardo Sá. Olá, Eduardo. Boa tarde. Viva. Bem-vindo. Boa tarde, Eduardo. Bem-vindo. Olá, Ricardo. Vamos falar do instinto, o instinto maternal, o tal nariz de mãe. Vou só recordar o nosso número do WhatsApp do Observador, se tiver alguma pergunta, 917698051, 917698051. E afinal, Eduardo, aquilo que ouvimos sempre as mães dizerem, eu sabia, eu bem te avisei, é verdade. O nosso público a esta hora é sobretudo feminino, certo? Sim, sobretudo mais. É verdade. Portanto, sim, Inequivocamente verdade. não há dúvidas. Mais ou menos. Indesmentível. Ana Filipe, mais ou menos. As mães são notáveis. Notáveis. São verdadeiramente comoventes, eu acho. Têm uma capacidade única de ler os filhos por dentro. Põem legendas onde eles nem sequer imaginavam que elas pudessem existir e, portanto, quando nós damos conta, elas estão a adivinhar aquilo que nós, às vezes, quando somos pequenos então, agradecíamos muito que elas nunca tivessem adivinhado. E, portanto, eu acho que sim, as mães, a certa altura, criam esta ideia que são absolutamente Deus na Terra e dão crédito àquela ideia judaica de que Deus, não podendo estar em todo... Deus, todavia Deus, não podendo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, criou a mãe e as coisas ficavam muito bem resolvidas. A verdade é que às vezes, quando nós falamos do instinto maternal, dá a ideia que é um equipamento de base e que, portanto, não é preciso muito mais nada para que as mães sejam mães, ponto. É como se, no fundo, já todas as mães não precisassem de um jeitinho especial, nem de alguma experiência, nem de errar muitas vezes para aprenderem a ser mães de uma forma absolutamente única e inimitável. E se formos por aí, talvez não seja verdade. Se bem que as mães passam a vida a dizer que têm um dedo que adivinham e repetem aquilo tantas vezes, que quando nós chegamos a casa e fizemos alguma asneira, e as pessoas fazem muitas asneiras, felizmente, a mãe faz aquele lado dos... intimida tanto. Tu não tens nada para me contar. Exatamente. E eu engasgo-se todo e diz a verdade. E a mãe depois... Mas no fundo é uma rasteira, é isso? É uma rasteira imensa. E... Mas continuamos todos a cair nessa rasteira até muito tarde. Demasiado tarde, Ricardo. É uma coisa insuportável. Porque depois as mães têm aqueles palpites do género, pronto, não me contas, mas eu já sei. E uma pessoa volta a ficar engasgada e volta a contar aquilo que não devia. E as mães, à conta de bluffs e destas coisas tipo publicidade enganosa, vão construindo uma imagem muito acima do preço de mercado, porque dá a ideia que as mães têm este equipamento de base e os pais, desgraçados, coitados, ficam a ver passar os comboios. Ainda bem que fala nisso, Eduardo, porque recebemos aqui uma pergunta precisamente de um pai. O Sério? Bernardo Martins pergunta o seguinte, vamos ouvir. Boa tarde, eu sou o Bernardo Martins e a pergunta que eu gostaria de fazer é se este instinto maternal que está aqui a falar é algo que pode acontecer com um pai, por exemplo. Obrigado. Obrigada pela sua Eu pergunta, agradeço Bernardo. imenso, como sabe, aliás, eu sou absolutamente suspeito, porque quando se trata de falar de pais eu não estou sequer a discorrer em causa própria, mas eu acho, agora muito a sério, eu acho que a primeira função de um ser humano é ser mãe. Esta capacidade de nós pegarmos alguém muito pequenino ao colo, olhá-lo nos olhos, não pesa, que é uma coisa absolutamente desconcertante, e adivinharmos aquilo que de alguma forma espera de nós. E esta função humana é tão mágica e somos todos tão bem educados para ela que sim, eu espero que agora as mães por 10 segundos passem para a estação do lado para eu poder dizer isto. O instinto maternal é um equipamento de base da natureza humana mais do que pode parecer. Não é só de mães, não é só das mães e não é um equipamento de opção nos homens, como às vezes se dá a entender por aí. Mas não torna os pais, ou seja, os pais podem errar. Falávamos disso há pouco. É importante também dizer isto, porque muitas mães e muitos pais sentem-se muito culpados por às vezes este instinto não bastar. Porque não é instinto. Mas que ideia é esta? Não é instinto. Algumas coisas são instinto, há coisas que são fascinantes, sei lá. Quando nós pegamos no bebê muito pequenino e perguntamos às mães para que lado é que dá mais jeito elas agarrarem-no, elas dizem, bom, dá mais jeito agarrar para o lado esquerdo. E nós perguntamos porquê, e elas dizem porque a maior parte das mães são destras, porque libertamos a mão direita e assim sempre podemos fazer festas na cabeça. E depois vamos ter com as mães canhotas e perguntamos,
olha, para que lado é que dá mais jeito de pegar o bebê? E elas dizem para o lado esquerdo, porque não sei. O lado esquerdo é o lado do coração. E esta linguagem, que é uma linguagem muito digital, que atravessa a barreira placentária, é uma linguagem que vem do lado de dentro. E isto é, de certa forma, instinto. Agora, tudo o resto, a que nós chamamos de instinto, não é instinto. Esta capacidade notável de intuirmos, de associarmos informação em tempo real, a intuição é de facto o topo de gama do sistema nervoso, e este equipamento de base é transversal aos homens e às mulheres. Depois os homens às vezes são educados a reprimirem esta informação, mas esta intuição humana que nós passamos a vida a desprezar é tão notável, vai tanto à frente daquilo que às vezes nós nos imaginamos capazes de fazer, que até parece instinto. E ela desperta no momento do nascimento? É isso? Não. Não, é evidente que depois a mãe, à medida que vai conversando com o bebê, quando ele está naquele fantástico T0 que é a barriga dela, vai falando e vai conhecendo, vai percebendo os ritmos. Ele às vezes fala numa espécie de código de Morse e faz assim umas batidelas na versão de uns pontapés mais intempestivos, às vezes mais impetuosos, e ela vai conhecendo os diversos sinais, e são sinais às vezes tão subtis, que ela, à medida que os conhece, parece instinto. Mas não, é só a intuição. E o só, valha-me Deus, há lá coisa mais preciosa do que a intuição humana. É a sabedoria no seu estado mais puro. Estamos à conversa com o Eduardo Sá. Vou só recordar o nosso número de telefone do WhatsApp do Observador. Se tiver alguma pergunta, basta marcar o 917698051. 917698051. Hoje estamos também direto a partir do Observador, do Facebook do Observador. Portanto, se tiver alguma pergunta, pode também passar por lá e deixar a sua questão nos comentários. Portanto, Eduardo, não é possível mentir às mães nem aos pais. Só é. Temos muitas mães a ouvir, muitos pais, mas também muitos filhos. Há lá coisa que nós tínhamos feito mais na vida do que mentir aos nossos pais. Mentiras inocentes, não é? Não é só... Às vezes para lá de inocentes, com certeza. E sempre com este sobressalto de que eles mais tarde ou mais cedo vão descobrir. O que é grave é que descobrem. Mas sim, não convém muito, mas que nós fazemos isso. É uma forma de jogar às escondidas. Quando nós mentimos aos pais, é como quem diz, pronto, agora mostra lá que sabes adivinhar, e quando eles adivinham, é mesmo verdade. Quando eles adivinham, as crianças fazem um sorriso rasgado do género fantástico, afinal aquela publicidade enganosa era mesmo verdade, e em vez de ficarem desmascaradas, sentem-se até muito mais aconchegadas, e portanto não é bem uma mentira, é um esconde-esconde. Dá jeito. Os pais adivinham também porque já fizeram o mesmo, não é? Não, às vezes fizeram muito pior. Ou pior. Essa é a parte que não se conta aos filhos, não é? Mas devia, não é? Porque... Devíamos contar assim mesmo as parvoices todas. Sim, porque... Mesmo aquelas mais parvas. Depende do que considero mais parvas, mas... Podemos fazer uma escala de parvoice. Porque a nossa cotação vai ter uma revisão em alta, porque de repente os nossos filhos dizem assim, meu Deus, como é que é possível que estas pessoas que hoje são tão sensatas, tão equilibradas, tão sábias, tão justas, tenham feito as neiras em formato XXL muito maiores do que as minhas, o que significa que eu com jeito consigo ir para ali e crescer e tornar-me um bocadinho melhor que Portanto, não temos de ter medo que os filhos imitem os pais mesmo nas parvoices. Não, porque os pais levam tantos quilómetros de rodagem que quando os filhos estão a imaginar uma parvoíce sofisticada, já os pais desmascararam das formas mais desconcertantes. Não há como. E dizia o Eduardo há pouco que os pais têm este lado, porque lá está, fala-se do instinto maternal, não se fala tanto do instinto, no fundo, associado aos pais, que os pais vão reprimindo, de certa forma, isso, ou a sociedade vai reprimindo isso, Eduardo? Infelizmente. E o género masculino mais do que o género feminino. Nós, os homens, somos educados a reprimir tudo aquilo que temos de mais intuitivo. Às vezes chorarmos nos filmes não é uma manifestação de sensibilidade, é quase uma coisa esquisita, não muito digna de um homem, e isso é dramático, porque depois os homens criam uma espécie de censura. Os homens são educados com uma espécie de lápis azul permanentemente dentro deles, que depois, à medida que vão reprimindo, vão reagindo a esta informação preciosa, premium, que todos nós produzimos, como se fosse um obstáculo, qualquer coisa digna
de deitar fora. E, portanto, sim, se nós pudéssemos reabilitar o sexto sentido dos homens, os filhos e já agora as mulheres agradeciam. Sim, porque depois escusávamos de chegar àquelas situações, tipo Dia dos Namorados, em que os homens, para não irem lá com o sexto sentido, vão comprar sempre, invariavelmente, o mesmo perfume de todos os anos, que arrasa os nervos das mulheres, até das mais apaixonadas. O Ricardo está-se a rir de uma forma... Não. Ainda bem que hoje temos vídeo, porque é possível ver o Ricardo a corar neste momento. Não. Nunca ofereço perfumes. Mas andamos a reprimir esse Já sexto aprendi. sentido, Sim. sentido dos homens. Mas, Eduardo, os homens não estão mais... Vou tentar aqui uma fuga para a frente. Os homens não estão mais maternais. Não se sente isso. Estão muito mais preocupados com os filhos. Cuidam mais dos filhos. Sim. Participam Eu mais acho- nesse Sim. trabalho. Sim, e acho até um bocadinho discriminação fora de tempo, quando de repente nós temos um filho e a primeira pergunta que um homem escuta não é olha, o que é que tu sentiste, como veste, é fantástico, seja lá o que for, já me daste alguma fralda, que é qualquer coisa de certeza absoluta que um pai, como deve ser, não é capaz de nos dar uma fralda, que é uma coisa de uma complexidade absolutamente fora de vulgar, não é das coisas mais agradáveis do mundo, convenhamos, sim, mas sim, vão muito mais ao pediatra hoje do que iam há 20 anos atrás, Ricardo, é uma diferença tão grande, já não falo nas licenças de parentalidade, que é uma coisa magnífica, por muito que haja muitas entidades que reajam a isso de uma forma... Ainda desconfiada. Bom, lá está mais um preguiçoso a querer fugir ao trabalho e não tanto um pai a fazer de pai. Mas sim, os homens hoje são muito mais maternais, mas ainda não tanto a ponto de serem tão intuitivos e tão mais transparentes. Mas é naquilo normal que sentem. venham a ser? Se nós Ou deixarmos não sim, há aqui sim uma diferença de equipamento de base. biológica, se Não. quisermos? Se nós olharmos para o cérebro das mulheres, há ali uma zona do sexo feminino. Há uma zona no início que tem de facto muito mais ligações nervosas entre hemisférios que nos faz dizer, olha, cá está uma zona que faz tantas pontes, que talvez o sexto sentido mora aqui, mas o sexto sentido é tão mais complexo, envolve tanta informação que de facto está ao acesso de todos os homens. Assim, os pais e as mães tenham mais cuidado e sobretudo a escola, porque de repente tudo aquilo que é sensibilidade, criatividade, tudo aquilo que é paixão, tudo aquilo que são sentimentos, parecem equipamentos de segunda categoria e às vezes parece que só a matemática é o que está a dar. Nessa questão dizia o Eduardo, dessa mudança, é uma mudança social, da percepção daquilo que os pais representam também, porque nós, à medida, estava aqui o Eduardo a dizer-me, estava a pensar nessa questão de mudar a fralda, por exemplo, isso é uma coisa que depois os homens vão interiorizando, e até eles se calhar puxam o assunto a dizer, bom, eu não sei mudar fraldas, não vou mudar, não é comigo. Isso vai demorar tempo a mudar. Depende. Mas ainda bem que o nosso público não é feminino a esta hora, porque muitas mães fazem tanta questão, amam de tal forma ser mães, que às vezes fazem um ligeiro chega para lá, aqui, acabam por acolá, anular, etc., como se só elas conhecessem os seus filhos. O clássico dos clássicos, ainda bem que as mães agora foram a uma estação ali ao lado e depois virão a seguir, são aquelas mães que dizem, o meu filho, para o pai, o meu filho conheço eu, fazendo uma espécie de advertência ao pai, como quem diz, isto de instinto maternal, de sexto sentido e de outro tipo de sucedâneos, falo eu muito mais do que tu. E, portanto, sim, eu acho que começa a ser a altura dos pais também deixarem aquela atitude passiva que às vezes lhes dá imenso jeito. E chegarem-se à frente, Pode ser cómodo, não é? Pode ser cómodo às vezes. Pronto, não. já que insistes. Não pode ser, Ricardo, é imensamente. Então, à noite. É de uma comunidade. o acordar sem à fim. noite, não é? É uma grande violência, Quando não eles é? choram. Sim. Quando é só a mãe a acordar. E sabe o que não é mais engraçado? Mas é tão bonita a natureza humana. É que quanto mais o pai está no parto, quanto mais o pai participa ali nos cuidados em relação ao bebê, o pai passa a produzir uma hormona que na prática dá o leite materno. E que dá outros... Não faça essa cara. Não, só fiz... Eu só mexi ligeiramente o sobrolho.
E que faz uma coisa notável, é que depois o pai fica com uma acuidade auditiva digna Também das acorda. mães. As mães muitas vezes acordam no segundo antes do bebê chorar e o pai é capaz de chegar lá. Eu acho que muitas vezes os pais não querem Com ir, treino. Então é deixar a criança chorar para ver se o pai depois desperta, não é? Eles Não, demoram um fica bocadinho sempre mais, com a não? ideia que os pais têm o sono pesado, mas só para determinadas coisas. O Eduardo O disse, que não é verdade. disse uma coisa que eu não quero deixar já escapar. E é aconselhável o pai estar no momento do parto? Devia ser quase obrigatório. Tenho a certeza. Absoluta. Absoluta, é um momento. Isto dá um programa. Pois dá, pois dá. Mas vamos já marcar. É mágico, Aqui é só temos um comovente. minuto. E é tão estranho que as equipas, hoje ainda nas maternidades centrais, não favoreçam isso. Os pais estão cá fora. Porquê? Aquele impacto é tão inacreditável que aquela imagem, com tudo o que ela traz, faz com que o pai seja mais mãe, muito mais do que ele pode imaginar. E isso é tão importante que depois, quando nós vamos ver o desenvolvimento dos bebés no primeiro ano de vida, a Ana Filipa já está ali a tomar notas, o desenvolvimento, eles têm um desenvolvimento superior, têm um sono completamente diferente, são tantos os ganhos que devia ser obrigatório ao pai estar lá, sim. Temos de voltar a esse tema. Temos, já apontei. Porque sim, não é a resposta. O Eduardo Sá está sempre na Rádio Observador de segunda a sexta-feira. Eduardo, até amanhã. Obrigada. Até amanhã, Eduardo.